Galera, muito bom estar de volta com vocês. Nós estamos iniciando mais uma aula, mais uma explicação. Essa explicação ela está na página 146 e é a resolução de problemas envolvendo, claro, expressões algébricas e equações. Bom, pessoal, aqui eu trouxe um problema, tá certo? Para a gente ler, interpretar e resolver. Tá certo? A gente vai ter nessa aula, tem que ter muita interpretação de texto. Por quê? Porque aqui você vai trabalhar com a sua interpretação relacionado ao conteúdo que você já aprendeu anteriormente. Bom, como é que você vai fazer essa relação, entre o conteúdo e a sua interpretação? Vamos tentar ler o problema aqui que nós temos e transformar esse problema que está aqui, em uma linguagem matemática. Beleza? Vamos lá. O terreno retangular, tá aqui ele, retangular, com perímetro, um terreno retangular com perímetro de 224 metros. Eu coloquei aqui quadrado, mas não é, tá? Até risquei aqui. 224 metros, então nós temos aqui o perímetro, olha aí, eu vou colocar aqui ao lado, o perímetro desse terreno é 224 metros. Poxa, professor, eu não sei o que é perímetro. Gente, perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, esse perímetro aqui, é a soma desse e desse lado. A soma desses quatro lados é o que dá o perímetro. Beleza? Ótimo. Gente, aí o que é que ele coloca de informação sobre os lados desse retângulo? Ele diz que o seu maior lado, seu lado maior, sendo o dobro do tamanho do lado menor. Então, esse aqui, esse lado maior é o dobro do tamanho desse lado menor. Poxa, mas você sabe qual é o tamanho? Você não sabe. A gente já falou anteriormente que quando a gente não sabe um valor, nós colocamos uma letra no lugar dele, para depois a gente encontrar qual é esse valor, não é verdade? Então, quando a gente não sabe, a gente vai colocar uma letra. Então, esse é um valor que nós não sabemos. E esse lado maior, é o dobro deste valor. Então, para esse valor, eu vou colocar a letra X. Não, vamos mudar de letra. Eu coloco a letra X o tempo todo. Eu vou colocar a letra L de lado. Beleza? Letra L. Pronto. E aqui ele diz que é o dobro desse tamanho. Se é o dobro, quando é que é o dobro? Quando nós temos um lado ou alguma outra coisa que é o dobro de um outro tamanho ou um outro valor, por quanto é que nós multiplicamos esse valor para encontrarmos o dobro? Pensem, por quanto a gente multiplica esse valor para dar o dobro dele? A gente multiplica por 2, exatamente. Quem pensou isso é exatamente isso. A gente multiplica por 2. Então aqui, esse tamanho aqui é exatamente 2L. Ô professor, como assim? É duas vezes o valor desse lado. Porque ele não diz que é o dobro? Se é o dobro, é duas vezes. E se é duas vezes, você está multiplicando esse tamanho aqui que você não sabe, por 2. Beleza. E como é que você vai saber o lado de cada um, sendo que você só tem essas informações? Ele disse, olha aí, a pergunta dele, Ele quer saber a medida do lado maior e a medida do lado menor
E além disso, quando você encontrar essas duas medidas, ele quer ainda que encontre a área desse terreno. Então ele quer aí 3 valores. Olha a interpretação. Ele quer 3 valores. Quais são esses 3 valores? Ele quer o valor do lado maior do terreno, o valor do lado menor do terreno e a área deste terreno. Então são 3 valores. Beleza. Como é que eu vou encontrar isso? Bom, a gente sabe, certo? Que esse valor aqui, ó, ele é o mesmo desse outro lado, correto? Então aqui também é 2L. E esse lado aqui, certo? É o mesmo desse. Então ele também é L. E nós sabemos que o perímetro desse terreno, que é a soma desses lados, é 224. Então vamos fazer aqui uma interpretação. Se a soma deles aqui é 224, então vamos colocar numa equaçãozinha. Eu vou colocar aqui ao lado. 2L mais 2L, vou colocar aqui, ó, mais L mais L é igual a 224. Como assim, professor? Bom, a gente sabe que o perímetro é a soma dos lados, né? E os lados são exatamente essas medidas que nós não temos, não é verdade? O perímetro, ele já disse qual é o tamanho. É 224. Tá aqui, ó, a medida de 224. Então a gente tem aqui uma equação, onde essa equação é de uma incógnita, que é o L. A gente vai somar agora todas essas letras, porque não são todas as mesmas letras, não é todas a letra L, então a gente pode somar. A gente somando isso aqui, nós vamos ter que isso aqui vai dar 6L. Como assim? Como assim, professor? Peraí. Olha aí, ó. 2 mais 2, 4. Aqui em cada L tem um 1, né? Um oculto. Então, 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. E 5 mais 1, 6. E o L você repete, 6L. Aí você traz para cá e coloca também, ó. Certo? Coloca também 224. Beleza? Vamos lá. 224. Certo? 6L. Bom, o que eu posso fazer? Olha aí, vamos necessitar agora do princípio multiplicativo, que eu falei aula passada, certo? O que eu vou precisar fazer aqui? Vamos utilizar o princípio multiplicativo, como eu falei. O que a gente vai fazer? Nós vamos dividir ambos os lados por 6. Por que eu tenho que dividir ambos os lados por 6? Pense enquanto eu coloco aqui. Vocês pensaram? Bom, a gente divide os dois lados da igualdade por 6 porque você quer isolar o L no primeiro membro, certo? Isolar ele de certa maneira que ele fique sozinho, sem número nenhum perto dele. E para você isolar isso, você tem um 6 aqui que está multiplicando ele. O que você deveria fazer para sumir com esse 6? Dividir por 6. Que aí você cancela um 6 pelo outro. Mas você pode fazer isso sem fazer do outro lado? Não pode. Então, tudo que você fizer do lado esquerdo, você tem que fazer do lado direito. Então, se eu dividir por 6 aqui no primeiro membro, eu tenho que dividir por 6 no segundo membro. E aí a gente vai dividir. Isso aqui vai dar L igual. Poxa, dá para você dividir aqui? Bom, vamos fazer aqui a divisão aqui ao lado, tá certo? E vamos ver se dá para fazer. Vamos lá, ó. 224 divididos por
6. Como o primeiro número não dá para você dividir por 6, nós vamos pegar 2. 22 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Para 22, desculpa. Para 22, sobram 4. E aí você desce o outro 4. 44 divididos por 6 vai dar 7. Por quê? 7 vezes 6 é 42. Se eu colocasse o 8, dava 48. E passava de 44 e não pode. Então, 7 vezes 6, 42. Para 44, sobram 2. O que vai colocar agora? Vírgula. E acrescentar um 0 aqui, né? 20 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 6 dá 18. Para 20 sobram 2. E assim vai se suceder essa divisão infinitamente. Nós vamos deixar só na primeira casa decimal, aqui, ó, 37,3. Então, o L é exatamente esse valor, 37,3 metros. Certo? 37,3 metros. Poxa, L é 37,3 metros. Já é o lado menor. Então, a gente já encontrou um dos valores que ele pediu na questão. Qual é o outro valor? O lado maior. O lado maior é 2 vezes L, que será 2 vezes 37,3. L, então, será... Vamos lá, multiplicando aqui, você vai ter 74,6. 2 vezes 37 vai dar exatamente 74,6 metros. Ah, professor, e a área? Poxa, a área, vocês já estudaram isso várias e várias vezes, certo? No decorrer dos anos anteriores, vocês já viram a área de figuras planas. E a área do retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Aqui o que seria? 37,3 vezes 74,6. Essa seria a sua multiplicação. 6 vezes 3, 18. Sobe 1. 6 vezes 7, 42. Com 1, 43. Coloco o 4 aqui. 6 vezes 3, 18 novamente. Com 4, 22. 7 vezes 4, desculpa, 4 vezes 3, 12, sobe 1. 4 vezes 7, 28, com 1, 29. Coloco 9 aqui, sobe 2. 4 vezes 3, novamente 12. 12 com 2, 14. Coloca-se aqui o 14. E aqui, continuando, 7 vezes 3, 21. Sobe 2. 7 vezes 7, 49. Com 2, 51. Coloco 1 aqui, sobe 5. 7 vezes 3, 21 novamente. E 21 com 5, 26. Passa-se aqui o traço e vamos somar tudo, certo? Eu espero que vocês estão vendo aqui direitinho, né? Pronto. Aqui, ó, gente, ó. O 8 desce. Não tem nada para somar com ele. 3 mais 2, 5. 2 mais 9, 11. 11 com 1, 12. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 1, 8. 1 mais 6, 7. E o 2 não tem nada para somar com ele. Baixa o 2. Parou aqui? Não. Você tem aqui os números depois da vírgula. Quantos números tem aqui depois da vírgula? Nós temos 2. Então, aqui, ó,
você vai contar da direita para a esquerda dois números, duas casas. Então, 1, 2. Você vai colocar aqui a vírgula no segundo número, certo? Entre o segundo e o terceiro número, da direita para a esquerda, certo? Então, a área desse retângulo vai ser 2.782,58 metros quadrados, certo? Então, essa daqui, ó, é a resposta final, juntamente com 74 e juntamente com 37,3 e 74,6. Vejam que um problema ocasionou 3 respostas: 37,3 metros, 74,6 metros e 2.782,58 metros quadrados. Porque aqui a gente está trabalhando com área, tá certo? Bom, a resolução de problemas é exatamente isso. Você conseguir interpretar um problema com a sua leitura, transformar ela em uma linguagem matemática, como a gente transformou em letras, certo? Depois em uma equação, que a gente resolveu esta equação, ok? Então é importante a sua interpretação. Não deixe de ler. Ler é muito importante. Se você tem um livro em casa, leia. É ótimo. Eu leio bastante, porque a minha interpretação depende para que eu resolva as minhas questões, tá certo? E para que eu também ajude vocês, né? Então eu leio bastante e eu espero que vocês, meus alunos, também leiam muito, porque viajar no universo da leitura é maravilhoso. Bom, para vocês assim terem uma noção maior, tá certo? Eu espero que vocês tenham copiado. As dúvidas de vocês anotem, tá certo? O nosso vídeo se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a levada e a maneira de você interpretar um problema e conseguir resolvê-lo, tá certo? Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. É um conteúdo bem vasto. Percebam também que a gente vai utilizar muito as letras aqui nesse conteúdo. Então vocês vão ter que saber que quando você estiver falando um número qualquer tem um valor que eu quero descobrir, opa, esse número vai ser uma letra, porque eu não sei o valor dele e eu quero encontrar o valor dele. Então eu vou transformar esse número em uma letra. É obrigado ser L ou X ou Y? Não. Você pode botar a letra do seu nome, tá certo? Para você lembrar mais rápido. Ou você pode botar a letra da pessoa que você gosta. Quem sabe? Você que sabe. Você que está fazendo sua atividade. Tá certo? Bom, eu só quero que vocês entendam que isso é importante. A sua interpretação é importante. Então eu bato na tecla mais uma vez. Não deixem de ler livros. Pegue um livro, certo? Se você não gosta de um livro palpável, um livro físico, certo? Leia um livro digital, certo? Eu tenho vários livros digitais, livros de Harry Potter eu tenho livros da Agatha Christie, eu tenho livros das Crônicas do Gelo e do Fogo, eu tenho o livro das Crônicas de Nárnia. Se vocês querem ler, entre em contato comigo no PV, eu mando para você o livro digital, tá certo? Mas se você já gosta do livro físico, eu vou mostrar aqui alguns livros que eu tenho, tá certo? Gente, essa é a minha estante de livros. Infelizmente, eu só tenho esses, né? Por quê? Porque a gente sabe que livros é algo bem caro, né? Mas eu tenho aqui alguns livros que eu já li, né?
Outros aqui que eu não li ainda, mas que estão aqui na minha estante exatamente para mim devorá-los, tá certo? Então aqui a coleção de um dos meus autores que eu mais gosto, Eduardo Spohr, que é um autor que fala sobre religião, anjos. Ele trabalha muito com ficção científica, certo? Ficção religiosa, então é muito legal. Aqui eu tenho o meu autor preferido, que é o Dan Brown, onde ele fala sobre mistérios envolvendo simbologia, certo? Criptologia de letras. Então eu acho muito interessante, eu me dou muito bem com esse tipo de leitura. E aqui eu tenho outros livros que eu comecei a ler, né? Por exemplo, o primeiro livro que eu li foi Diário de um Banana, quando eu era bem novinho. Então eu comprei ele aqui, o Diário de um Banana. Eu ainda não tenho a coleção completa, mas eu vou atrás de conseguir futuramente, né? Então eu acho bem interessante. É um livro que para vocês é uma leitura bem básica, mas é muito legal. É uma leitura bem dinâmica, né? E aqui eu tenho um livro do Hannibal, mas eu ainda não li, porque esse é o livro 2, então eu vou primeiro adquirir o livro 1 para depois ler esse daqui, tá certo? Esse aqui, Sussurro, foi o primeiro livro da coleção Hush Hush, né? Que eu li. Eu já tenho Crescendo, que é o segundo livro, que eu ainda não li, tá até ainda no plástico aqui, ó. E ainda vou comprar o último livro, que é o Silêncio, dessa coleção. Aqui eu tenho os livros da coleção Como Eu Era Antes de Você, de Rorro Meyers, que é daquele filme, né? Aquele filme Como Eu Era Antes de Você, um filme romântico muito bom. E se você não assistiu ainda, assista. Eu tenho os livros aqui. Eu só li o primeiro, então eu tenho que ler a coleção completa ainda, né? E aqui eu tenho outros. Eu tenho o livro de ouro da mitologia grega, né? Eu tenho o livro de literatura do Ceará, certo? Tem um livro espírita da Zíbia Gasparetto aqui, né? Então eu tenho uma diversidade de livros que eu procuro ler sempre, tá? Para tá tendo uma maneira mais fácil de falar com vocês, né? Uma maneira mais culta, para não estar errando o tempo todo, porque a gente precisa falar de maneira mais correta com vocês, certo? Então eu tô mostrando isso para vocês verem que a gente está sempre tentando melhorar a maneira que nós falamos com vocês, e eu espero que vocês também procurem ler, porque é algo maravilhoso. Desses livros aqui do Dan Brown, o único que eu não li é o Ponto de Impacto, que ele é novo, tá? Ele acabou de chegar, eu ainda não li também ele, mas o resto todo aqui eu já li. A coleção Anjos da Noite, o Código da Vinci e o Símbolo Perdido eu já li, e o Origem também já li, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Voltem lá pro grupo e participem da aula. Eu preciso da participação de vocês. Eu vou também passar a atividade e eu espero que vocês façam essa atividade. E qualquer dúvida, pode me mandar no PV.